tarde. Começa agora a ABCD dos Bichos, o programa da TV ABCD que trata da saúde animal. Toda sexta-feira, a doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, está aqui para tirar dúvidas, para dar esclarecimentos sobre saúde e direito dos animais. Você pode participar mandando sua pergunta, tem aí o campo de linha ao vivo logo aqui abaixo da tela, onde você pode enviar a sua pergunta, ou pode também entrar no nosso e-mail, que é o abcdosbichos@uol.com.br. Durante o programa, mande aqui na linha ao vivo, que imediatamente eu já recebo aqui no computador e passo a pergunta para a doutora Marta, que vai apresentar para a gente o tema de hoje. Muito boa tarde, telenautas. Sejam muito bem-vindos ao ABCD dos Bichos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre obesidade canina e felina também. E hoje eu só queria mandar um beijinho especial para a Ellen, sobrinha do Dr. Álvaro, que ajudou o Álvaro a cuidar da Paloma, aquela pastora alemã deficiente. Então, Ellen, um beijão para você, viu? Pode participar hoje também. Esse é daquele programa de animais deficientes que você fez, Marta? Isso. É um dos animais. A Paloma é uma cadela pastora alemã que o Dr. Álvaro cuida. E a Ellen, sobrinha dele, da Vila Mariana, ajudou na recuperação da Paloma. Beijão, Ellen. Acho que vocês se lembram, era uma pastora que andava na cadeirinha, né? Isso. Tinha um carrinho para a parte de trás. Perfeito. Vamos adiante. Então, o tema de hoje é a obesidade. Não é um problema só de humanos, é também um problema dos cães, né? Um problema tão grave, Marta, nos animais quanto nos seres humanos, a obesidade? Tão grave quanto, eu diria, né? Porque eles desenvolvem os mesmos problemas decorrentes da obesidade, né? Diabetes, dores articulares, agravam-se os problemas de coluna, cardiopatias, né? Então é um grave problema. Agora, Marta, como que a pessoa assim descobre que o seu animal está obeso? É só pela observação? Existe tabela de IMC, que nem de índice de massa corporal, que nem dos homens? Existe até uma tabela de índice corporal, mas assim, o que mais a gente observa é a conformação do corpo, porque peso, a gente falar em peso também é uma referência, mas se a gente considerar que dentro de uma raça existem variações, não existe um padrão, né? Então, por exemplo, um labrador ele tem um peso médio, mas tem labradores de porte menor, de porte maior, né? Então, eu ia pedir para se a Lívia puder soltar a imagem de uma tabela só para a gente ter uma base. Não, tá. a do outro, Lívia. A de conformação corporal. Ah, tá. Tá meio pequeno, mas ali, ó, o nível 5, se a gente puder observar, é um cachorro que tem o abdômen recuadinho, visto de cima apresenta até, parece que aparece um pouquinho da costela, as costelas são facilmente palpáveis, ele levanta com facilidade, se cansa pouco. Então, os 5 que para muita gente fala, ai, mas esse cachorro está magro. Não, esse é o padrão. Você vê que a barriguinha dele está recuada, né? E no número 7, que é o próximo índice ali, ó, a barriga já está uma linha reta, né? Uma linha horizontal, né? Então, aí já é um cachorro que já está numa fase já de obesidade, que a gente tem que tomar providência. Então, é mais pela conformação, pela estatura, né, vamos dizer assim, pelo biotipo ali, pelo que a gente está enxergando que a gente vê. E de gato também tem, se a Lívia puder soltar, né, o gato costuma acumular muita gordura na região abdominal, né, inguinal, assim, perto da virilha. Então, é bonito, tal, um gato viçoso, tal, mas não é saudável. Isso leva a sérios problemas no gato, inclusive um problema grave chamado esteatose, né, lipidose hepática, que pode levar à morte. Então, é só para vocês terem uma ideia que o número 5, ó, que é a média, que é um gato saudável, parece, à primeira vista, magro, mas não é. É o ideal. Certo. Ou seja, lá na Clínica Veterinária São Bernardo, a clínica da doutora Marta, existem quadros desses que fazem parte, inclusive, da decoração lá, que você contempla, você olha. E o leigo, como eu, por exemplo, e vou bastante lá, eu fico olhando, assim, há essa dúvida. Às vezes,
o que parece um pouco mais magro é o que está saudável, o que parece que é fortinho já está em obesidade, ou seja, mas mesmo havendo as tabelas, mesmo que a pessoa consulte no Google, na internet e encontre essas tabelas, o ideal é que o veterinário defina a obesidade. Sim, mas para vocês terem assim, uma noção, vocês podem até procurar no Google, né? É só colocar lá cães obesos, cães gordos, tal, essa tabela ela aparece, é facilmente encontrada no Google, é uma tabela da Purina. Agora eu vou pedir para a Lívia soltar a tabela de peso, né? A tabela de peso é assim, mais ou menos dentro de cada raça, o padrão. Mas é o que eu disse, não dá pra gente ir só pelo peso, porque vamos pegar lá um bulldog macho de 31 a 47 quilos, mas um bulldog macho ele pode ser de uma linhagem americana, que é maior, mais alta, ou pode ser de uma linhagem inglesa, que é mais atarracada. Então, assim, fica muito no ar. Não dá pra gente se basear no peso em si, mas pelo que a gente observa e também da parte de fisiologia, né? Se aquele animal é muito cansado, se tem dificuldade para andar, para levantar. Então é associado ao exame clínico que a gente faz, que a gente define se aquele animal está com excesso de peso. Às vezes não é uma obesidade tão grande, mas é um sobrepeso que ao longo dos anos, né, vai acarretar. Todo mundo sabe que o metabolismo da gente, assim como dos animais, com o passar dos anos, ele vai diminuindo. Então, infelizmente, quanto mais velho a gente fica, a gente tem que comer menos, né? Porque o metabolismo nosso é mais lento, dos cães e dos gatos também. Então, às vezes um sobrepeso que... né, no animal de 5 anos, que está um pouquinho gordinho, tá, ai que beleza, tá bonito, viçoso, mas ao longo dos anos, se a gente não modificar a alimentação dele, o que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais gordo, vai adquirir o peso até chegar numa obesidade mórbida. Essa obesidade, Marta, assim, a observação, não deu para ver muito bem ali, mas você observa no gato mais ou menos como no cachorro, né? É o tronco, é o abdômen. Então, no gato é mais o abdômen mesmo, né? Sim. Aquele abdômen penduradão, né? Quase arrasta no chão. E o gato já é um animal que dorme 20 horas por dia, né? Então, os obesos, então, aí castrados, né? Que a castração também altera o metabolismo do animal. Então, o animal castrado, a tendência à obesidade é maior. E o gato que já tem esse hábito de não fazer muito exercício, não brincar, se não for levado em conta assim, que a gente tem que estimular esse animal e tem que fazer a dieta rapidamente, ele fica, praticamente passa o dia todo dormindo e é um círculo vicioso. Quanto menos queima, mais engorda, quanto mais engorda, menos se levanta e aí a gente vai acabar num rodamuinho sem fim, né? Mas tem qualquer animal de estimação pode ficar obeso? Uma ave pode ficar obesa? Um passarinho? Um papagaio? Pode. As aves, por exemplo, o papagaio, né? Papagaio, as pessoas têm o hábito de só darem sementes de girassol, o que não é correto, porque é uma oleaginosa, né? Então só tem mais gordura do que qualquer outra coisa. A gente tem que... Existem rações preparadas especialmente para aves, né, que já são balanceadas e tal. Mas popularmente as pessoas usam semente de girassol. Isso leva a ave à obesidade. Pode não parecer, mas no tecido subcutâneo a gente nota assim, né, levanta, abre as peninhas e a gente vê assim umas placas de gordura. E isso pode levar também a gordura no fígado e essa ave fatalmente também sofrerá as consequências da obesidade. Agora, o que faz o bicho ficar obeso? É sempre a questão da alimentação? Então, a primeira coisa é a gente tem que, quando a gente se depara com um animal obeso, que não está que a gente não vê regularmente, primeiro a gente vai ter que diagnosticar se aquele animal não tem nenhuma doença, como o famoso hipotireoidismo, né, do Ronaldo, né, que está na mídia agora, mas o hipotireoidismo, ele leva a um aumento de peso e a outros sintomas, letargia, problemas de pele, a pele fica pelo seco, tá? Então tem outros sintomas e também é diagnosticado por meio de exames. O nome é feio, mas é hiperadrenocorticismo. O que é isso? É a famosa síndrome de
Cushing, né? Cushing, que é uma hiperfunção da glândula suprarrenal, da adrenal. E isso também leva a um abdômen penduradão, pendular, mas aí também tem como ser diagnosticado, né? O cachorro toma muita água, faz um monte de xixi, a pele fica fininha, fica com umas calcificações e tal. Então tem meios de se diagnosticar se não é um hiperadrenocorticismo. Um insulinoma, que é um tumor no pâncreas, também pode levar à polifagia, né? Comer demais e ficar obeso. Então, assim, tem as doenças que levam a uma falsa obesidade, que pode ser retenção de líquido. Né? O Anísio aqui de São Bernardo está aproveitando, até dizendo exatamente isso, que o cachorro dele é muito gordo, mas come pouco. Então, é um dos casos que a gente deve investigar. Agora, quando o dono fala que come pouco, a gente também fica de sobreaviso, porque aí você fala, quantas vezes come? Ele come só de manhã e à tarde. Mas é só isso? E entre as refeições? Entre as refeições eu dou palitinho, eu dou biscroque, eu dou bolachinho, eu dou bifinho desidratado, eu dou bisnaguinha puma, né? Então, e aí vai, pãozinho com... mas é só um pãozinho com requeijão. É só um pouquinho, as 16 refeições. Né? Então, se a gente for somar, na verdade, e é como ser humano, às vezes não é questão da quantidade, é questão da qualidade da alimentação. Eu sempre falo que não adianta você, o ser humano, né, ter uma dieta super restrita. Eu só comi uma folha de alface e um bifinho grelhado, né? Só que depois na sobremesa come um pacote de bolacha recheada. Não vai adiantar fazer esse sacrifício no almoço e depois comer outras calorias. Da mesma forma que não adianta você dar uma ração dietética para o animal, né? Uma ração light, mas dá... Uma barra de chocolate. Não, ou dá uma quantidade, 1 quilo de refeição também, porque não vai adiantar, porque se você comer 10 barras de chocolate dietético, você vai acabar engordando pela gordura que está embutida nesse alimento. Então, às vezes, é um problema de saúde que o médico veterinário poderá pedir exames ou mesmo diagnosticar clinicamente, mas uma grande, assim, 98% eu diria que é excesso alimentar. O Renato Torino de São Caetano, após ter comentado que o papagaio só dá semente de girassol, acho que ele ficou preocupado. Ele quer saber que comida que ele tem que dar para o papagaio. Existem preparados assim, na casa de produtos veterinários, você já tem rações que já vêm balanceadas, né? Peletizadas, né? Já vem com tudo, que nem ração de cachorro, assim. E tem rações com frutas secas, rações que tem pedacinho de mamão, abóbora, outras sementes e outros nutrientes que o papagaio adora, né? E que você pode dar, grão de bico seco, né? Tem várias coisas que o animal pode comer, e além de vegetais, talos, você pode dar talo de couve, talo de verduras verde escuras, né? Brócoli, vagens e milho, né? Então tem outras coisas e alimentos preparados balanceados. A semente de girassol sozinha só tem carboidrato e óleo, então não pode não, senão o papagaio fica obeso e sem saúde. O Evandro Della Vecchia, de Chavantes, aqui em São Paulo, pergunta o seguinte: animal também tem barriga d'água? Acho que você estava falando que tem doenças, né? Então, tem um animal cardíaco com uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Que é água na barriga, né? Ascite, o coração não funciona direito, está numa fase já que não foi diagnosticada e não tomou remédio quando era para ter tomado, e aí ele descompensa e leva a acúmulo de líquido nas cavidades, tanto na cavidade abdominal, que é a barriga d'água, né? Quanto na cavidade torácica, né, que pode ser uma efusão ou mesmo o edema pulmonar. Então, por isso que é o veterinário que vai falar, não, o seu animal está realmente obeso de comer caloria demais, né? E a gente, hoje tem à disposição tantos produtos, né? Mesmo quem não tem condições de comprar uma ração dietética light, porque às vezes o preço é meio salgado, mas o veterinário está apto a orientar. Eu, quando eu pego um caso assim de obesidade muito
muito grave, né? Que o animal tá com as funções assim muito já comprometidas, anda com dificuldade, a artrose já piorou porque de tão pesado que ele está, ou a gente precisa emagrecer aquele cachorro porque o risco cirúrgico de um animal obeso é muito grande, muito maior do que um cachorro magro, né? Então a gente precisa emagrecer aquele cachorro em 40 dias, em um mês às vezes. Eu já sou mais radical. Eu não deixo nem comer ração dietética. Então aí eu dou uma receita de um sopão, né, que é super saudável, é carne magra e só alguns legumes, alguns talos, folhas, repolho, tal, sem arroz, nenhum amido, nem batata, nem mandioca, só chuchu, abobrinha, casca de chuchu, talo de couve, espinafre e tal. E esse sopão com grande volume de líquido satisfaz o cachorro, né? Então ele come só 2 vezes por dia aquele sopão e mais nada. E como petisco, a gente, sei lá, dá uma cenourinha, aquela cenourinha bebê, né? Aquela cenourinha, a gente deixa como petisco. Eu garanto que ele come. Tem gente que fala, ai, mas meu cachorro não come legumes. Tira a ração, tira a guloseima, tira borda de pizza, né? Batata frita, bolacha, pãozinho, bisnaguinha. Você vai ver como ele come cenoura, abobrinha e chuchu. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. O Leandro Montiel, olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você está perguntando de doenças e problemas, né? No caso aqui, musculatura, obesidade. Né? Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente vai falar das complicações de saúde que a obesidade traz e outros assuntos também. A Marta já começou a falar da boa alimentação do animal. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Continua aí, não precisa sair, não, é rápido. Até já. Trata da saúde e dos direitos dos animais. A doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, que fica aqui no centro de São Bernardo do Campo, está aqui à sua disposição para tirar dúvidas sobre saúde dos animais, hoje respondendo sobre obesidade. Você acha que a obesidade, ser gordinho, pneuzinho, aqueles problemas de saúde, de ter sobrepeso, se restringem aos humanos? Nada disso. Os animais também padecem dos males do excesso de peso na balança. Doutora Marta, quais são os problemas? O Leandro Montiel de Pinheiros, já no outro bloco, havia perguntado se a obesidade pode prejudicar a musculatura e os ossos dos animais. Há outros problemas, além de musculatura, de ossos? Se é que musculatura e ossos são problemas? Sim, os principais problemas são os articulares, né? Sobrecarga das articulações. E a gente tem que imaginar que o animal, como anda, né? A coluna do cão e do gato está na horizontal. Conforme ele ganha peso, essa coluna, ela enverga, né? Com o peso da barriga, com o peso das vísceras, ela enverga e sela, né? Que nem a gente fala cavalo selado, né? Aquele cavalo que está com a coluna deformada. Você imagina essas vértebras que deveriam estar numa posição e a sobrecarga, o que implica isso na coluna do animal? Principalmente os cães de perna curta, né? E em proporção, não é que a coluna é longa, mas a coluna ela tem um vão livre maior, né? Os bacezinhos, né? Os dachshund. Então a propensão, ele já tem mais problemas de coluna pelo próprio biotipo. E quando estão obesos, isso se agrava. Então, problemas de artrose no quadril, problemas de artrose nas articulações do ombro, né? Da escápula humeral, né? Aqui que seria o ombro do cachorro, porque ele não tem a clavícula. Mas, então, tudo isso leva a problemas graves e exacerbam os problemas que o animal já é portador. Por exemplo, você tem um labrador que é portador de displasia coxofemoral, que é uma patologia aqui dos quadris, né, que vai desgastando, né, a articulação onde o fêmur encaixa no acetábulo, vai desgastando e vai dando artrose, e pode até sair fora da articulação. Ele pode não apresentar grandes sintomas se tiver um corpinho delgado. Mas se ele aumentar muito de peso, o labrador tem tendência à obesidade, o que acontece? Ele vai começar a mancar, vai ter dificuldade para levantar, vai piorar, vai se agravar uma situação que pode estar sob controle. É só você pensar assim, eu tenho um probleminha no menisco, mas eu só sinto quando eu subo muita escada, vamos supor, né?
Mas de vez em quando eu lembro que o meu joelho doeu. Agora, você imagina, se eu com a minha estatura, 1,61 m, eu peso 53 quilos. Imagina se esse problema meu no menisco, se eu pesasse 120, provavelmente eu já estaria mancando. Eu sentiria esse joelho 24 horas por dia. Por quê? Porque ele não foi feito para aguentar esse sobrepeso. A articulação tem toda uma dinâmica, tem toda uma mecânica para suportar determinado peso. A partir daí, então esses são os problemas osteoarticulares. Um segundo problema são os problemas de coração, né? As cardiopatias. Sobrecarga, porque o coração ele é do mesmo tamanho. Se o cachorro pesar 30 quilos ou se o cachorro pesar 50, ele não vai ser maior. Então o coração tem que trabalhar assim dobrado, com muita sobrecarga para poder nutrir toda aquela gordura, aquele peso morto, entre aspas, né? Mas que está consumindo oxigênio, né? E problemas de imunidade. Todo mundo se lembra de quando teve a gripe suína, né? Aquele surto de gripe suína. Quem eram as pessoas que mais sofriam com a gripe suína, as mortes que ocorreram? Eram em mulheres grávidas, que também têm uma baixa imunidade, e em pessoas obesas, porque o sistema imunológico é até um trabalho recente, James, que eu li na Folha de São Paulo. O tecido adiposo, né, a gordura, ela é infiltrada de células de defesa. O corpo vê a gordura excessiva como um corpo estranho ao organismo. Ele inflama. A gordura, ela é muito parecida com um tecido inflamatório. Ou seja, todo o sistema imunológico fica desviado para essas regiões de acúmulo de gordura, né? E o animal obeso, assim como o ser humano obeso, tem problemas de imunidade, de baixa imunidade. É um animal que está sempre com problemas respiratórios, infecciosos, é um cachorro que se recupera muito mais devagar do que um outro. Os problemas do coração, né, que é o que eu já tinha citado, circulatórios, e diabetes. Né? Os problemas metabólicos, né? Colesterol alto, triglicéride alto, muito infiltração gordurosa, humano, né, igualzinho. Só que nós temos o livre-arbítrio de procurar ajuda e de fechar a boca. O cachorro não. O cachorro, isso eu estou falando que se o animal não tem um problema que está simulando obesidade. Se ele é obeso mesmo por excesso de caloria e falta de exercício. Então, nós somos responsáveis, nós somos os tutores dos animais, coisa que a gente está sempre reforçando aqui. Então, nós como tutores, nós temos que pensar por eles, né? É a mesma coisa com uma criança. Se você tem um filho diabético, coitadinho, ele quer doce, então eu vou dar. Não. Como pais, nós vamos falar, não, essa criança não pode comer doce, eu vou tentar suprir a necessidade com outras coisas. Mas então nós não podemos ficar com dó do animal porque ele vai passar fome. Porque o cachorro, gente, quantas vezes você der comida, ele vai comer, não é fome. Não é fome. Se você 500 vezes por dia oferecer um petisco, ele vai comer. É ancestral, ele está acostumado a caçar, né? Isso vem ancestralmente. Tem comida à disposição, ele tá come ali. Porque, teoricamente, não sabe se depois vai ter. Não sabe se vai arrumar caça no outro dia. Então o animal, quando o predador, quando ele pega uma presa lá, ele come quanto dá para comer, e depois ele fica 2 dias, porque ele não sabe se ele vai, né? Às vezes não consegue caça em outro período. Mas o animal em cativeiro doméstico não tem essa necessidade de comer toda hora. E outra coisa, uma coisa que eu queria ressaltar, os cães de companhia, de que ficam dentro de casa, têm maior tendência à obesidade. Primeiro porque está mais restrito, né? Dentro de casa, sofá, cama, cozinha, a gente está comendo uma sobremesa, dá para o cachorro, está tomando café da manhã, ele está lá no pé, com aquela cara de pidão, né? Agora, é difícil um cachorro que mora no quintal, por exemplo. Primeiro porque ele tem mais acesso ao espaço, ele gasta mais energia. Segundo, que se você está comendo um chocolate, eu duvido que você abra a porta da cozinha, Rex, vem buscar o chocolate aqui. É muito difícil você oferecer uma guloseima, oferecer uma coisa errada. Se ele não está pedindo.
Exatamente, a gente dá porque o cachorro está ali no pé da gente. Então, às vezes, é nós que queremos agradar o cachorro. Ai, eu fiquei o dia inteiro fora, ai, coitadinho, é isso aí. E ver, também tem isso, né? O acesso a muita coisa. É biscoitinho, é chocolate, é panetone para cachorro, é muita coisa, que não é do mundo do bicho. Não é do mundo do bicho, normalmente, é carne, né? alguns legumes, fruta, tem cachorro que adora fruta. E mesmo a ração, quando usada corretamente para faixa etária, tem ração para cachorro de agility, que gasta muita energia. Tem ração para cachorro idoso, que o metabolismo é mais lento. Tem ração para cachorro diabético. Tem obeso. Tem ração para filhote, que queima mais energia. Para gestante. Então, assim, o importante, se a gente tiver uma... Não é que não pode usar ração. Pode usar ração, claro. Só que tem que usar de forma correta e entre a refeição. Imagina, a ração, ela foi feita a partir de estudos, de estatística e pesquisa de novos componentes, de vitaminas, de sais minerais. Aí a gente vai lá e desestabiliza tudo, porque dá doce, dá bolacha. E esse é mais um fator que os animais estão com mais problemas dentários hoje do que era antigamente. E o cachorro de quintal também tem menos problemas bucais do que o cachorro de dentro de casa. Marta, a Wanda de Campinas, a Célia Buri e a Emilene estão parabenizando pelo programa, dizendo que sempre acompanham e que gostam bastante. E aí entra uma questão, você está falando do hábito de dar a comida. Tá? O cão obeso, normalmente ele tem um proprietário obeso? Então, eu separei até uma foto. Lívia, se você puder pôr o retrato do dono com o cachorro aí, né? É uma brincadeira, mas... eu peguei aí, né? Porque além da semelhança de expressão, né? É mais ou menos isso, né? Não é que o cão de família obesa, ele é necessariamente. Mas é claro que se a família tem um sobrepeso e tem hábitos alimentares mais errados e tudo mais, o cachorro que está do lado também vai ter. Isso é comum acontecer. Mas já vi também, já passei até umas broncas, que a família toda é magrinha, atleta, tá, e o cachorro é obeso. Eu falei, então, gente, se vocês cuidam da sua alimentação, tem que cuidar do cachorro também. Né? Não é porque coitadinho está pedindo, porque ele vai pedir tantas vezes quanto sentir o cheiro de comida. Quantas vezes ele pedir, se você for dar, não vence, né? O cachorro não tem não tem parada. Certo. E tudo bem, o bicho tá lá obeso, a gente precisa tratar desse animal. Quais são, Marta, o que o médico veterinário, o proprietário, tem à disposição para reduzir o peso do animal? Você já falou um pouco acertar a dieta dele e tal. Existe ração, a ração diet que não tem gordura. Agora, existe ração para redução de peso que provoca a redução de peso? Sim, a longo prazo, as rações dietéticas, as rações light, elas promovem uma perda de peso gradual, né? Se não houver acesso a outros alimentos. Certo. Mas, geralmente, se a gente quer emagrecer um cachorro a curto prazo, que nem eu disse, para preparar para uma cirurgia abdominal, por exemplo, além de tudo, além do risco cirúrgico num cachorro obeso, né, respiratório, porque a hora que ele deita e relaxa, toda aquela gordura comprime o tórax, né, é mecânico mesmo. Além do que, se a gente vai, por exemplo, castrar uma cachorra que está obesa, você tem que procurar, o ovário está envolto em gordura, às vezes a gente tem que trocar a luva durante a cirurgia de tanta gordura abdominal solta, fica aquele óleo, né, então assim, se é uma cirurgia programada, é uma beleza. Aí você usa uma dieta mais radical, que em pouco tempo, o cão, ele tem uma gordura de fácil combustão. Eles emagrecem muito mais rápido do que o ser humano. É um outro tipo de gordura, é chamada gordura marrom, apesar do aspecto dela ser branco, é uma gordura de fácil queima. O cachorro, 2, 3 dias, emagrece muito, perde muita gordura. Então, essa resposta também é excelente. Quando você programa a cirurgia para dali um mês, você consegue uma perda de peso bem significativa. E além e se você, por exemplo, chega uma cadela obesa que está com uma patologia de útero, uma piometra, que tem que ir direto para a mesa, sem exame pré-operatório,
numa situação de emergência e de risco, porque o útero está contaminado, tal, e você tem que tirar. Então é muito perigoso. É muito perigoso, que além de... o animal pode estar sujeito, não dá tempo de emagrecer, ela tem uma complicação e você tem que operar na emergência, um animal obeso. Então quer dizer que é comum o preparatório para uma cirurgia incluir a dieta para redução de peso? Pelo menos a nossa conduta na Clínica São Bernardo é essa, né? É minimizar os riscos cirúrgicos, né? Então, geralmente, enquanto a gente pede um exame pré-operatório, geralmente cachorro mais de idade, né? Acima do peso, então, enquanto você faz os exames pré-operatórios e às vezes tem que entrar com medicação para o coração antes de levar para a mesa, tudo isso que a gente vai fazendo nesse 20 dias, um mês, você já consegue tocar junto essa dieta, né? E existe uma equação, né? Quanto mais você queima e menos ingere, mais você perde. Só que às vezes você pega um animal que não está em condição de fazer exercício. É para fazer exercício? Então vou andar 5 quilômetros. Só que aquele cachorro está com sobrepeso, está com o coração sobrecarregado. E um cachorro que vai para uma cirurgia também, né? Exatamente. Então o que a gente faz? O hábito de passear com o cachorro, se você não tem espaço, se mora em apartamento, tem que ser fundamental diário, né? E tem gente que fala, mas doutora Marta, eu não tenho tempo de passear com o cachorro. Eu falei, mas passear, se você der uma volta no quarteirão, querendo ou não, são 400 metros. Se você der 3 voltas por dia, uma de manhã, uma tarde, à noite, já são 1.200 metros. Não é tão pouco assim e não vai cansar o cachorro, né? Então, começar de forma gradual, vai 2 quarteirões, volta 2 quarteirões, depois no outro dia vai 3, volta 3. Se você somar, é melhor do que não queimar nada. Então, tem que ter muita cautela, porque às vezes o cachorro, ele que nunca fez exercício, para começar a fazer exercício é que nem o ser humano. Tem que ver se está tudo bem e começar aos poucos. Não ser aquele atleta de fim de semana, porque vai ter complicação. Ou seja, o exercício físico, ele tem que estar presente na vida do cão, do gato, assim como está na vida dos seres humanos. Sim, sim. Além do que, é para manter a musculatura saudável, desestressar o cachorro, tem toda a parte lúdica de sair na rua, sentir cheiros, né? Então, a não ser que você more numa chácara ou tenha um quintal grande e tal. Então, a gente sempre, para não ficar obeso, para evitar a obesidade, passear sempre, fazer bastante exercício, né? Para fortalecer a musculatura e para ser também um cão com uma saúde melhor na velhice. Né? Você está preparando, é que nem, não adianta você começar a fazer exercício com 70 anos, né? O corpo vai ter algumas limitações. Então, a pessoa que começa a fazer exercício desde a infância, que já tem isso como hábito, vai chegar nos 90 se exercitando sem grandes, e sem sobrepeso também. Ok, aí por exemplo, a pessoa ouviu do médico, né, que ele está obeso, que ele precisa se exercitar, ele imediatamente se matricula numa academia. Agora, além dessa caminhada, né, às vezes as pessoas não têm nem tempo para fazer essa caminhada diária com o cão. Que tipo de exercício pode ser feito para redução de peso? Então, tem alguns spas, né, que tem raias, né, de natação, que o cachorro é preso numa coleira e fica nadando ali, quase assim, sem sair do lugar. Tem uns que saem, que tem uma raia que ele percorre por um determinado 25 metros, assim. E tem alguns tanques que o cachorro fica com suporte e ele fica nadando lá, ele fica se exercitando, principalmente animais que têm problemas articulares, tal, ou fazem fisioterapia, é um outro tipo de exercício. Mas a gente também tem que ver que tem toda a parte lúdica, que é muito prazerosa para o cachorro. Que é passear, que é sair, jogar bola, né? Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado com o despreparo do animal. Então não é começar de uma hora para outra também, que nem eu falei, tem que ser gradual. O animal tem que estar preparado para o exercício, tem que estar apto a se exercitar. Porque se a gente atirar, nós temos uma cachorra, né? Que se a gente atirar a bolinha para ela buscar 3.000 vezes, ela vai buscar. Mas a gente tem o bom senso de atirar uma certa quantidade, dar um tempo para ela descansar, tomar água, tá? Porque o animal quer tanto agradar o dono, né? Quer tanto se exercitar, quer tanto mostrar serviço, que ele vai fazer quantas vezes a gente jogar. Mas a gente tem que ver as limitações do animal também, para não haver uma sobrecarga de exercício, que é um outro problema.
Então, tudo é bom senso. Tudo é bom senso. Alimentação é bom senso, exercício é bom senso. Perfeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo e a gente já volta continuando a falar sobre a obesidade dos animais de estimação, um assunto muito importante para a saúde dos nossos queridos animais. Até já. Cá estamos nós de volta com a BCD dos Bichos, programa que trata da saúde e dos direitos do animal em web televisão. É o programa da doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, que vem aqui para prestar esclarecimentos sobre temas ligados à saúde dos animais. O tema de hoje é obesidade, sobrepeso, aquele mesmo incômodo, aquele mesmo fantasma que assombra tantas pessoas, assombra também a saúde dos nossos bichos de estimação. A doutora Marta vinha falando no bloco anterior da necessidade do exercício físico para o animal de estimação e do bom senso que o proprietário tem que ter para promover esse exercício físico. Porque quem pensa, tem que ter alguém pensando de um dos lados da coleira, né? Nem sempre é quem está segurando a coleira, porque existe muita gente que corre, né, Marta, com o animal. Isso é saudável? Fazer um Cooper, correr lá 20, 25 quilômetros, 10 quilômetros com o cachorro? Não. A gente vê nos parques, né, no final de semana, lá no Ibirapuera, por exemplo, você vê o cara de bicicleta, às vezes, com o cachorro, com um Golden Retriever, todo peludão, né, meio-dia correndo com o cachorro do lado. É uma insanidade, porque o animal sempre procura não gastar energia à toa. Os animais na natureza eles são muito inteligentes. Eles poupam energia, né? Então o cachorro, normalmente meio-dia você não vê cachorro na rua, eles estão numa sombrinha, estão debaixo de um carro, né? Eles se poupam. E o dono gosta de exibir o cachorro, gosta eu participo de corridas de rua, né? Eu corro muito na rua e às vezes nas corridas eu vejo, né? Os donos levam os cães para correr 10 quilômetros, né? O cão, se ele tivesse escolha, ele jamais estaria correndo 10 quilômetros seguidos, né? Ele usa a corrida na natureza para conseguir caça, para fugir do predador, tal, mas são corridas velozes, mas em curto período de tempo, uma curta distância, né? O animal jamais vai correr 10 quilômetros, né? Então, aí que está, o dono tem que ter bom senso, tem que respeitar a natureza do animal, né? E não submeter o animal a exercícios. Eu já tive um cliente que era maratonista, que corria com a cachorra todos os dias, todo final de semana, e vamos dizer, estava acondicionada, né? Mas não estava, na verdade, porque essa cachorra, em uma dessas retornos dessa corrida, ela morreu. Deu uma acidose metabólica e ela morreu. A gente nada pôde fazer. Por quê? Cometeu um excesso com o cachorro. E o cachorro, coitado, na ânsia de acompanhar o dono, de agradar o dono, ele vai atrás. Então, nós somos os racionais, né? Nós temos que pensar pela saúde do nosso animal. Carlos Reite, de São Paulo, pergunta o seguinte, tudo bem, com o cachorro você joga a bolinha que ele vai lá buscar, você corre, você puxa. E o gato, que faz o que bem entende? Você joga a bola pro gato, ele vai olhar pra sua cara e achar que você é tonto. Como você promove o exercício pro gato? Um gato saudável, ele é brincalhão até o fim da vida, né? E geralmente é o contrário, ele não brinca quando ele já está obeso, quando ele já está acima do peso. Se a gente mantiver uma dieta durante toda a vida do animal, ele jamais passar daquela tabelinha lá, com aquela barrigona encostando no chão, provavelmente ele vai manter essa atividade. O gato adora brincar, procurar objetos, tem umas varinhas com bichinho na ponta nos pet shops, né? Às vezes peninha de passarinho, você pega uma pena do seu papagaio que caiu lá, amarra num barbantinho. Eles adoram caçar, brincar de caça, e às vezes é mais fácil quando você tem 2 gatos do que quando você tem um só. Porque o gato, ele gasta bastante energia um com o outro. Brinca, esconde, né? Eles têm um leque de brincadeiras ali, principalmente quando não fica sozinho o dia inteiro.
E tem isso também, né? Se o animal fica sozinho o dia inteiro, dificilmente ele vai se dignar, ele levanta, come e volta a dormir, né? Então ele tem que ter estímulo. O gato mais ainda, né? O gato nós temos que estimulá-lo, senão ele passa muito tempo dormindo. E então a minha sugestão é essa, é brincar e jamais deixar ele ficar obeso, porque depois que ele fica obeso ele tem uma intolerância ao exercício muito grande. A Luciana pergunta se existe cirurgia para redução de estômago, roanel, as cirurgias que existem para humanos, para controle de obesidade, se existe alguma similar para animais? Olha, não que eu saiba, né? E também é Luciana, né? Luciana, como o cão, como eu já disse, perde peso muito rapidamente, as dietas são muito eficazes, né? Então, raramente eu acredito que vai chegar numa situação onde se exigiria uma cirurgia bariátrica, né? Por quê? Porque a gente controla. Se a gente não fornecer, não vai ter. O homem pode até burlar, né? O ser humano pode burlar, levantar durante a noite e saltar a geladeira, mas o cachorro não tem acesso, né? Pelo menos não era para ter. Então, não se faz porque, primeiro, que eles perdem peso com muita facilidade, se a dieta for rigorosa, e acredito que não se faça ainda em medicina veterinária. Eu queria que se a Lívia pudesse soltar a foto de um cachorro obeso que eu trouxe. Olha isso. Isso não é Photoshop, gente. É um cachorro até famoso na internet. Aliás, a gente não tem dado nenhum, mas essa foto é bem constante na internet. E é um cachorro que dificilmente sai do lugar para alguma coisa, né? Só parece que a cabeça está implantada num corpo ali, ó. Não parece que faz parte. E como o cachorro não engorda nos membros, né? Ó, você vê que as perninhas continuam fininhas, né? Então, imagina a sobrecarga nas articulações. É um cachorro que só deve levantar para fazer as necessidades e voltar a deitar. É um cão totalmente inapto ao exercício, inapto a se mexer, a se movimentar. E acho que tem um outro também que não é uma obesidade tão grande, né? Mas o cão de raça pequena. Isso daí é um tipo de um chihuahua, né? Que deveria ser aquela figurinha, né? De latipo lá, ativa. E olha o barrigão, as pernas sentado com a perna aberta, né? Você vê que é uma posição já acomodada, né? Quando senta, arria, né? Não é um sentar assim alerta, é um sentar largado, né? Pouco se aguenta de pé, né? E tem uma outra foto aí que é a única solução para... É a última foto, Lívia? Que é o controle do peso, né? Que a gente tem que fazer esse controle, de preferência o veterinário estipular metas, né? Datas de pesagem, e esse animal deverá ser levado ao consultório para ver se aquela dieta está sendo eficaz para aquele cachorro. E se não está havendo alguém está burlando a dieta, né? Porque às vezes tem na casa, James, tem criança. Criança é difícil de você... a criança adora ver, né, o animal pegar comida, e né? o animal rouba também, né? Rouba, pega da mão do bebê. O bebê não acha só coisa... do bebê, de adulto também. Em casa a gente tem cachorro que vive roubando. É verdade, né? Esses que ficam dentro de casa. E eu me lembro que quando eu nunca tive cachorro quando eu era criança. Mas quando a gente vinha na casa da minha tia em Santo André, minha tia era uma veterinária nata, né? Nos anos 50, aí ela recolhia animal de rua, ela suturava, ela recuperava animal. Ela era bem uma veterinária empírica, salvou muitos animais em Santo André. Mas eu quando visitava minha tia aqui em Santo André, que eu era do interior, eu ia e ela tinha uma cachorra obesa chamada Sabrina. A coisa que eu mais adorava com 3, 4 anos de idade era botar açúcar na panelinha dela para ela lamber. Aquilo, quando eu passava férias aqui em Santo André, era 5, 6 vezes por dia. Eu achava a coisa mais linda a cachorra lamber o açúcar, né? Então, você imagina, é difícil você controlar a criança e geralmente pessoa de idade.
Sabe aquele vô que fala, ai, mas o meu neto tá tão magrinho, mas tá saudável. Não, mas tá muito magrinho, come isso, come aquilo. O idoso também tem uma dificuldade, assim, né, de aceitar que que aquele cachorro que eu mostrei, que tem a costela palpável, a barriguinha esbelta, tá saudável, tá magro, né? Pra pessoa idosa, às vezes fala, não, mas tá muito magro, coitadinho, tá caquético, né? A gente precisa engordar ele um pouco. E às vezes a gente só consegue mesmo convencer o dono, depois de todas essas, depois das pesagens regulares, quando o animal começa a perder peso. Às vezes você pede um exame de sangue e vem escrito assim, sangue lipêmico, né? O que é? Gordura no sangue, colesterol, triglicérides. Às vezes a pessoa só acaba entendendo que o animal está obeso diante de um exame. Ou tira uma foto, um raio-x do tórax e aparece um acúmulo de gordura no peito, assim, sabe? Comprimindo o coração para cima. Aí a pessoa fala, puxa vida, tá assim? Tá assim. Então, às vezes, você precisa ilustrar, né, a sua prescrição para o dono realmente se conscientizar que ele é o tutor daquele animal e que ele vai viver mais, que nem eu sempre ressalto que hoje com meios de diagnóstico muito mais eficientes, rações balanceadas e tudo mais, os animais estão vivendo muito mais, 16, 17 anos, desde que não estejam obesos. E aonde pode chegar a obesidade, Marta? Assim, a gente viu ali o animal, a pata fininha, uma bolota, assim, mas até onde vai essa obesidade? Chega na obesidade mórbida, uma falência de órgãos e ele morre mesmo? Pode morrer por diabetes, por uma parada cardíaca, né? O coração vai à falência, não consegue mais bombear para manter aquele peso, aquele sobrepeso. Diabetes, né? Diabetes é um problema gravíssimo que precisa muito do dono, né? De um acompanhamento muito rigoroso do dono, e muito dono acaba desistindo, porque acha que dá muito trabalho e tal. Então, assim, às vezes até o dono acaba jogando a toalha depois que o animal... E se é um animal que tem artrose, pode levar a paralisia, né? Aquela deformação que eu disse da coluna, sobrecarga nas articulações, o animal pode ficar paralítico. E quem consegue cuidar de um animal paralítico daquele tamanho, por exemplo, daquele cachorro amarelo ali? Ninguém, é impossível. 3, 4 dias deitado e se urinando e defecando, ele vai criando escaras de decúbito por causa do peso, que é que nem uma baleia encalhada, que você não tem como salvar, porque a própria força da gravidade faz uma atração tão intensa que vai macerando o músculo, vai necrosando. Então é uma complicação grande. E é uma tristeza você ter que sacrificar um animal só porque ele não anda mais de tanta obesidade, né? Então, a prevenção é tudo, é cuidar da alimentação do cachorro e levar a sério quando o médico veterinário fala, tá gordinho, vamos já mudar. Tem muita gente que chega lá e fala assim, doutora Marta, o que é essa bola aqui do lado, né? Olha, nasceu uma bola aqui do lado do abdômen. Eu falo, tem um nome. O que é? Pensando que é uma coisa... Pneu. É um pneu. O cachorro acumula pneu, né? Aqueles pneuzinhos de gordura, aquele quadrilzão, né? Aquelas cachorras melancia com um bumbumzão que é difícil até visualizar a vulva, o ânus, de tanta gordura. Então, assim, tudo piora num organismo que está voltado para combater uma obesidade mórbida, né? Então o cachorro, como eu já disse, sem muita imunidade e tal, então é muito triste. Então antes de chegar nesse ponto, levem a sério o que o médico veterinário fala, não burlem a si próprios, não se detonem, entendeu? Porque é uma bomba relógio. O animal obeso vai ter um problema grave em pouco tempo. O animal obeso, ele chega a perder 1/3 da vida. Se o animal vai viver 15 anos, ele perde 5 anos. Ele vai viver 10. Você imagina, faça a proporção no ser humano. Um ser humano que vai viver 90 anos. Perder 1/3 da vida seriam 30 anos. Seria a diferença entre morrer com 90 e morrer com 60. São 30 anos da existência de um ser humano, mais ou menos. 1/3 da vida. Então, pensem bem. É melhor a gente conviver com um animal pidão, né? Com uma dieta mais restrita por 17 anos, com saúde, com
alegre, ativo, do que perder um animal com 10 anos com uma coisa totalmente evitável. E a obesidade, ela não distingue se o animal é grande ou é pequeno, né? Não, que nem aquele chihuahua que eu mostrei a imagem, né? Eles ficam totalmente descaracterizados, né? Um chihuahua que parece, eu brinco, né? Que eles parecem aquelas mortadelas, né? O apelido, tá parecendo uma marba, né? Aquela mortadela, parece um paralelepípedo, assim, é desconfortável, o animal anda com dificuldade, senta e puxa o ar porque tem uma camada de gordura que comprime a traqueia. Eles têm apneia também. É um animal que tosse muito, que funga muito, né, o olho saltado, aquela coisa, aquela massa, né? Então, assim, a gente precisa pautar pela qualidade de vida. E qualidade de vida não está relacionado com a obesidade, está relacionado com uma alimentação adequada, sadia e sempre um pouquinho menos do que a gente acha que é o necessário. Marta, infelizmente chegou ao final o nosso tempo, né? Fica aí, então, a sua dica final para que os animais não sejam... Eu acho que você deu várias, né? Mas a palavra final, eu já vou me despedindo. A doutora Marta, semana que vem, estará aqui tratando da saúde e da defesa dos direitos animais. A doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, está aqui sempre trazendo esclarecimentos, respondendo suas perguntas sobre temas ligados à boa vida, à qualidade de vida para os nossos animais de estimação. Eu já vou dando boa tarde e a Marta fica com o encerramento. Eu queria lembrar que todos os programas anteriores que a gente tratou de vários temas, trouxe convidados, trouxe pacientes aqui, estão disponíveis no Clube TV ABCD. É só você fazer um cadastrozinho, você pode ter acesso a todos os outros temas, que às vezes eu falo aqui no programa. Como eu já disse no programa anterior, dê uma acessada, porque pode ser assunto de outros interesses de vocês. Né? Então, assistam, mandem perguntas, mandem sugestões, tá? Que eu vou estar aqui na maior boa vontade. Se eu não souber, eu vou procurar responder, às vezes eu trago especialistas de outras áreas. E muito obrigada pela audiência e a gente se vê na sexta-feira que vem. Um grande abraço.